Tá. São Agora, duas coisas diferentes. Só deixa, tá, perfeito. Deixa eu só... Desculpa interromper, mas aqui é bate-papo, tá? E quem não gostar também não assista, tá? Você que vai perder. Porque aqui eu tô aprendendo, se você não quer aprender, eu não aprendo, tá? E o canal é meu e, pô, a bolinha é minha. A amiga é minha, pô. Vamos lá, deixa eu parar aqui, porque pra mim é muito importante isso. Deixa eu só dar o que eu vejo e eu, como também advogado que defende médico, tá? Eu, assim, defendo a causa. Sim. Né? Se eu vejo um erro gritante médico, eu vou defender o paciente, com o maior prazer daí, tá? Maior prazer. Por quê? Porque, assim, até pra mim é muito mais fácil defender um paciente do que defender um médico que errou. Falo, a carga emocional que se põe sobre mim, nessas duas defesas, aqui é muito mais fácil defender paciente. Porque eu falo, eu brinco, não é com você, tá, Bruno? Eu falo, o juiz às vezes não, doutor, quer sentar na minha cadeira aqui, para ficar bem à vontade, porque está defendendo o paciente. Quando eu estou defendendo um médico que cometeu um erro, imagina a morte de um nascituro, doutor, bandido, uma criança morreu. Preconceitos, tá? Mas eu estou falando as dificuldades nessa relação pro advogado. Sim. Mas o que eu quero alertar os meus amigos aqui, meus colegas advogados, principalmente se é advogado novo, para não começar já errando, né? Às vezes, bem intencionado, e eu já cometi isso também em outras ações, não de erro médico, tá? Em outras ações, eu fiz tantos pedidos numa ação que eu compliquei o que era fácil. Porque se eu tivesse identificado o problema, eu não ia partir por uma discussão muito difícil que é sobre a imprudência, a negligência, a imperícia, ou para aquilo que é inexplicável do ponto de vista da ciência. Inexplicável. Que com base no próprio artigo 14, parágrafo 3º lá do CDC, no 186, 927, né, caput, e do Código Civil, eu não tenho prova, tenho que, na dúvida, julgo improcedente, se fosse só o médico, tá? Subjetiva clássica. Então aqui, por isso que eu quero, você já explicou, e eu só quero alertar, tá? Estude, se aprofunde, não pegue modelo da internet, e vai lá e sente e fala, deixa eu ver se aqui eu estou tratando de um erro médico. Pode ter, claro, eu posso ter o cúmulo dos dois, né? Claro. Tanto um dano causado pela falta do consentimento e um dano causado também por uma eventual imperícia, né? Mas quando é só dano por falta de esclarecimento, não coloca tudo no mesmo, pega o modelão e coloca tudo porque você vai conflitar. E às vezes o juiz vai julgar improcedente porque os pedidos foram ruins, a perícia caminhou num determinado sentido também ruim e nublou, hoje nós estamos no céu claro aqui hoje, né, Bruno? Mas pegou aquele céu nublado, feio, nevoeiro baixo, que ninguém consegue enxergar, improcedência. Teu paciente, o problema é esse, que não é você que perdeu, o paciente perdeu. Isso é um assassínio com o direito de paciente. Então, assim, só por isso que eu quero que agora, a minha pergunta, na realidade, é para frente, né? Qual dano se indeniza? Tá? Mas assim, a importância, só, esse era o alerta que eu gostaria de fazer para eles, você entrevistar, mas aqui me perdoe para fazer isso, identifique para não ficar complicando o que não deve ser complicado, né? O dano que se indeniza, né? Qual bem jurídico que a gente protege? É isso aí. Para a gente verificar o dano. Há quem entendesse que você indenizaria o dano corporal que ocorreu, o risco que se materializou no final das contas. Então, se por alguma cirurgia, algum caso, a perna da pessoa foi amputada, tá? Houve falta de consentimento. Era um risco inerente? Era, mas houve falta de consentimento. Então, a gente vai indenizar quanto que vale uma perna. Isso na Espanha é mais fácil, porque na Espanha existe o que a gente chama de baremo, que é como se fosse assim, tabelado o valor do dano. Então você conseguiria quanto que vale uma perna, você indeniza o valor da perna, tá? Aí tem gente que fala assim, não faz sentido isso, porque o bem jurídico que eu lesionei quando eu não dei a informação adequada e não obtive o consentimento, não foi perna, não foi corpo, foi o paciente não poder se autodeterminar. Esse direito de personalidade, tem gente que fala que é direito fundamental, tem gente que fala que é direito de personalidade, esse direito que sim foi lesionado. Então, eu tenho que indenizar um dano moral decorrente esse impedimento de se autodeterminar. Tá, assim, mas agora só voltando, porque eu não sei se eu me perdi aqui só um pouquinho, porque eu queria fazer outra pergunta. Mas, mesmo a Espanha, né, agora, os engraçadinhos, tá? Precisam fazer corte, não vou fazer corte porque o canal também não é tão grande, né? Quando a doutora Bruna tá falando, eu também falo isso, tá? Quando a Bru fala isso, a gente tá falando, o valor da perna, né? Porque nós estamos, obviamente, você tem que atribuir
preço para a dor, tá? Mas Sim. a gente não vai ficar tão técnico aqui, porque é para o povo Sim. não ver engraçadinho. Doutor Bruno, estão falando lá preço para a perna, preço para o olho, preço para não é açougue, Sim. tá, senhores? Cuidado, tá? Sim. Estamos simplificando a questão, tá? Para ser entendível para quem não é do direito. Mas lá, quando eu estou falando, tive que amputar a perna, né? Esse é um exemplo, tá? Amputar a perna. Eu tenho um dano corporal, né? E um dano estético e um dano decorrente também moral, tá? Tenho 3 danos. Mas principalmente o dano corporal, que eu estou ligando mais a dano material. Na Espanha, eles indenizariam o dano material? A doutrina já houve jurisprudência que sim, que indenizaria o dano corporal. Aham. Então, a consequência de não ter esse consentimento foi o risco de perder a perna, então a gente vai indenizar o dano corporal. Tá, então, e para aqui, só para dar um exemplo melhor para você tentar no exemplo. Então, eu estou falando de um jogador de futebol, Sim. 25 anos de idade, Neymar, tá? Eu estou explodindo aqui o exemplo, tá? Em exceção das exceções. Neymar, nos 25 anos de idade, plena, e ele tá lá e vai para a tal da cirurgia, para fazer a cirurgia do joelho, sei lá, né? Enfim, e perde a perna, Sim. tá? Não vai acontecer, mas enfim, qualquer jogador de futebol. Inegavelmente, eu tenho um dano material, que seria o corporal que você está mencionando, mas eu estou falando aqui dano material altíssimo, porque ele não joga mais futebol. Sim. E um contrato desse indivíduo é caro, correto? É isso que eu quero saber. Este lucro cessante, que nós chamamos de material de forma lucro cessante, a Espanha admitiria isso? Admitiria. Admitiria? Quem? Sim. Antigamente, sim. Ah, tá. Aí mudou. Falou, não é o dano corporal que a gente tem que indenizar. O que a gente tem que... Porque o risco era inerente. Consentindo, tipo, mesmo se ele consentisse, poderia ocorrer. Não estou falando nem perícia com relação a... fiz eu pensei na perna. Estamos falando de o risco que se instaurou e não foi formado. Exatamente. Perfeito, tá. Aí fala assim, não, a gente tem que indenizar o dano moral pela lesão ao quê? Não a lesão ao corpo. A lesão a não se autodeterminar. Então, eu estou indenizando só o dano moral. E aqui é interessante porque nessa teoria, mesmo que não houvesse risco, mesmo que nada tivesse acontecido, só o fato de eu não ter podido saber, né, geraria um dano moral passível de ser indenizado. Mas a teoria... Eu perdendo uma chance, eu só não tive a chance de me autodeterminar. Mas a perda de uma chance que exige o dano material. Ah, tá. Né, que exige né? Um reflexo. E tem, um reflexo. E tem o entendimento que mais se aplica, que inclusive se aplica agora no Brasil, você indeniza o dano moral por violar o direito a se autodeterminar, mas esse dano moral é dependente da materialização do risco. Tá. Então, eu preciso que o risco inerente ao procedimento ocorra para eu poder indenizar o dano. Perfeito. Não, agora paramos aqui só aí a prática pura, tá? Isso. Então me dá um exemplo concreto. Deixa eu dar esse exemplo, tá? E você me vai corrigir o exemplo se eu me embananei aqui. Então vamos lá. Nessa que seria a vertente que hoje atualmente, daqui a pouco pode mudar, enfim, os estudos podem melhorar, né? Seria o seguinte. Então eu não tive a possibilidade de escolher o meu tratamento. Tinha várias oportunidades e ele não me falou, né? Não me falou. Só o fato de não ter me informado, não aconteceu nada. Zero. Tá? Fez, nada. Mas depois eu vou consultar com outro paciente. Nossa, mas poderia ter acontecido isso, poderia ter acontecido aquilo, poderia ter acontecido aquilo outro. Em tese, eu não tenho dano indenizável. Não. Tá, perfeito. Então, não estou pensando agora. Agora, se eu tinha opções, o médico não me esclarece das opções ou não me fala do risco da opção por ele escolhido. E mesmo se você não tivesse opções. Mesmo que não tivesse opções. Você poderia não querer. Né? Que é o exemplo que eu estava dando até do paciente do oncologia, né? 2 anos ou 4 meses, tá? Mas daí, para que esse dano seja indenizável, tem que ter se instaurado o dano. Tem que ter se instaurado a morte ou a perda. O risco. Desculpa, o risco, né? O risco daquele procedimento. Não fui esclarecido e se instaurou o risco. Então, perdeu a perna, perdeu o útero, perdeu um membro ou ficou com uma cicatriz. Então tá bom, ótimo. Agora sim, perfeito. Tem alguma coisa assim, envolvida aí com perda de uma chance ou não? Tô falando... Tem gente que entende que a perda de uma chance deve ser utilizada, essa teoria, em caso de incerteza causal.
Né? Você lembra que eu falei do consentimento hipotético? Olha, é muito provável que ele tivesse aceitado, mas é muito difícil você conseguir verificar se é muito provável ou não. Né? Então, em caso de incerteza causal, como que eu vou usar essa teoria? Né? Aí, a Espanha, ela entende que você utiliza essa teoria para fins de valorar o dano. Né? Então, assim, olha, o dano ocorreu, mas o dano era pouco frequente. Você não informou, o dano era pouco frequente. E se você soubesse desse dano, X% provavelmente você teria feito a cirurgia ou X% você não teria feito essa cirurgia. E aí com isso você consegue valorar o valor do dano, o valor do dano moral, tá? Desse dano informacional. Você consegue também utilizar, assim, olha, esse risco, o risco que se materializou é um risco grave? Né? Perdeu a perna, então é um risco grave. Então você aumenta o valor do dano. Ou não, o risco que aconteceu, você ficou com uma cirurgia, você ficou com uma cicatriz que se esconde facilmente. Você diminui o valor do dano. Entendeu? E daí, mas então também eu não tenho, não há o descarte automático da utilização da perda de uma chance em casos de violação do consentimento ao paciente. Não. Tá, porque assim, a perda de uma chance é difícil de explicar, então não é o objeto aqui, mas é só para que, às vezes, alguém está com uma dúvida e fala, não está descartado, né? Perfeito. Com relação mas o dano, então, assim, agora é só eu mesmo para fixar essa minha ideia, para eu, Leonardo, sair aqui, né, não pensando mais bobagem. Então, basicamente, hoje, em termos de consentimento, eu estou indenizando o extra patrimonial. Eu não indenizarei o patrimonial. Não, você está indenizando. Exatamente. Perfeito, porque o interesse jurídico violado é a liberdade, correto? A autodeterminação. A liberdade, exatamente. Esse e no direito final é violado. contas, a dignidade da pessoa humana. No final, claro. Mas você está indenizando o dano informacional. Então, se o advogado entra lá. Moral. Perfeito, porque se o advogado entra com pedido com base nisso, violou o consentimento, eu tive esse dano, e fez o pedido de dano material, né? Assim, tudo bem, vai ter sempre um doutrinador a defender, seja do Brasil, seja fora. Não estou dizendo para o advogado não fazer, tá? Mas é que provavelmente eu vou ter que estudar muito para falar, não é caso de indenização por dano material. É sempre o extra patrimonial, porque o interesse jurídico violado aquilo que Pontes de Miranda fala, né, do substrato fático. Tipo, eu tenho que pegar o fato e daí pegar aqui, localizar o que o regulamento jurídico vai para criar a norma, né? Então, é suporte fático aqui. Então, por isso que eu queria só entender, né? Bruna, calma aí, porque o teu roteiro estava melhor do que o meu, tá? Aqui passamos pelo o que é, simplificadamente, depois mais aprofundado com o objeto, titulares do direito, passamos por pedidos e por danos. O que falta agora? O que nós faltaríamos? Eu acho que uma coisa interessante de falar também eu vou pegar na minha anotação, tá? Ela fala que a gente não pode permitir, no termo, o blanket consent, que eles falam, que é o termo genérico. Essa aqui é aberta. Tá? Então, assim, simplesmente eu juntar um termo por escrito que a pessoa assina lá é suficiente para entender que houve sim o esclarecimento informado? Não, não é. Porque o consentimento, a relação médico-paciente, essa obtenção entre entregar a informação e obter o consentimento é uma relação, né? Agora eu vou falar bonita aqui, dialógica e dialética. Né? Então você pode e deve, né, a meu ver, entregar um termo por escrito, mas você tem que conversar com o paciente para ver se sim ele entendeu. Tem coisas que talvez sejam muito bobas para você médico, mas ele está em dúvida. Então você tem que responder as perguntas dele. Né? Então não é só fazer um termo basicão que a pessoa às vezes quer... E lembrando, né, o paciente é consumidor, que ele não entende com palavras difíceis, que ele não consegue compreender e ele assinar. Isso não é suficiente para você entender que houve sim esse consentimento informado. Calma aí, eu vou fazer uma pergunta que eu deixei passar, tá? Perfeito, o blanket consentiment. Aqui, esse recurso especial fica aí a dica para 1848-862, que é o ministro Belize,
Exatamente isso que ele está falando, tá? Aqui, eu vou citar aqui esse informativo, depois eu passo o informativo e coloco na descrição, tá? Do informativo 633, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça, tá? Eu tinha anotado aqui e deixei em algum lugar aqui, enfim, eu acho que é informativo 733, eu sabia que eu tinha anotado, informativo 733, tá? E tem o outro informativo, o informativo 443, que é uma mais antiga, 1.118.815, quando é a ministra Nancy Andrighi falando também de consentimento informado, ela fala, ó, o médico aqui obedeceu a uma cirurgia plástica e ele está comprovado nos autos que ele forneceu, inclusive por escrito, e tanto é que ela chama para boa fé objetiva, né, os deveres secundários decorrentes do princípio da boa fé. Né? É interessante isso também, dar uma olhada nesse recurso especial. Bruna é todo, nossa, eu estou super feliz, assim, é tão feliz, né? Porque assim a gente cresce junto, inclusive, né? Eu conheci a Bruna antes de ser juíza, tá? Ela era, não sei se era ainda procuradora do município de São José, acho que já era, né? Assim, faz concurso em um monte de lugar, passa em um monte de lugar, né? E assim, depois eu vou falar, no final eu vou elogiar, tá? Eu vou falar o carinho que eu tenho por essa menina, mas eu já falo já, porque você não esqueça. A Bruna tem uma inteligência emocional que é sensacional. Ela tem uma voz gostosa, é uma super mãe, tipo, eu não conheço, realmente, porque ela não pode julgar o caso meu, isso realmente, tá, senhor? Sentaram para vocês vão ver, vermelhão, eu tinha um erro médico que demorou porque ela não podia julgar, né, e outro juiz, tá, enfim, demorou, e eu fui penitenciar, meu cliente foi, né, porque a boa juíza não podia julgar, e ela era rápida, né, e o outro não era rápido, enfim, mas resolveu, tá, mas assim, eu não posso falar como é que é no gabinete, vocês me falaram depois, né? Mas assim, eu fico imaginando, já falei isso para ela, para a Bruna, o André Carias, que eu também não tenho causa com ele, enfim, existem juízes assim, o Maurício Doutor, aqui, você sabe também, o Fábio Brandão, que eu mencionei para você, que faz muito tempo que eu não vejo, só da Escola de Magistratura, mas a Bruna falando assim, quais as características? São juízes ponderados, são juízes que eu digo, deixa eu tomar uma aguinha aqui, deixa eu pensar, não deixa eu falar qualquer coisa, carteiraço, sou juiz, você não passou em concurso, começa com isso já me irrita. Já não vira amigo, né? Já vira inimigo. Fala, para, quem disse que eu queria fazer concurso? Tá? Ponto, primeiro ponto. Tá? Então assim, a juíza, a Bruna, para mim é aquele modelo ideal, porque ela assim, ela é ponderada, ela está aqui, estou demonstrando para vocês, estudiosa. Eu vim aqui, eu não vim por preconceito, né, Bruna, mas é que você me prepara para tudo, né? Você sabe disso. Nossa, eu estou sendo aqui, eu falei, meu Deus, como falta estudar isso, e eu achava que eu sabia alguma coisa. Não sabia nada, zero, tá? Tipo, eu tô assustado com a minha ignorância, assim, eu sabia, eu ouvi falar, de prática, tá? Então, assim, mas o que eu quero falar da Bruna é, quem convive, quem tem o prazer de conviver com ela, tá, Bruna? E agora eu posso falar porque já está pro final do episódio, e daí assim, o pessoal já pegou o conteúdo que precisava. Se não quiser, para aqui que eu vou muito elogiar ela, tá? Então já parou, porque o direito a gente só vai falar uma pergunta que eu vou fazer agora aqui. Tá gostando? Curta, compartilha. Também vai lá na página do Guilherme, meu amigão, meu irmão do coração, que a vida me deu. Vai lá, professor Guilherme Correia, tem muito conteúdo bom, hein? Bom, de grátis. Esse que é de graça ainda, tá? Mas a Bruna tem inteligência emocional, tem equilíbrio, tá? Tem seriedade, tá? São fatores assim fundamentais para o juiz. Seriedade é que eu digo, né? Seriedade de tudo, né, Bruna? Porque a seriedade de estar preocupado com o gabinete. Vocês sabem, hein? Pega no Instagram, vocês viram que eu fui lá no teu gabinete, fiquei super feliz, tua equipe é maravilhosa, nossa, o pessoal legal, assim, a equipe afinada, a equipe, eu vejo como ela trata a equipe dela, como eu também tento tratar a minha, né, na medida do possível. Mas essa inteligência emocional da Bruna, assim, sabe, para mim é fundamental, né? Fundamental, que é coisa de, tipo, gente, eu queria estar na mão dessa juíza para julgar a minha vida. Vai ter um ganhador e um perdedor. Tendo isso, bom advogado vai falar sempre isso. Tem que falar para o seu cliente. Tem ganhador e perdedor. Às vezes os dois perdem, tá? Mas geralmente tem um ganha, o outro perde. Faz parte do jogo. Depois reverte o tribunal. Um ganha, outro perde. É assim. É do processo, tá? Mas mesmo perdendo, se eu estou na mão de um bom juiz, um estudioso, desse ponderado, desse que estudou o processo, que quer dar o melhor dele para aquele processo, eu fico muito feliz. E a Bruna é esse exemplo, tá, Bruna? Eu fico muito feliz. E quando eu chego aqui,
se chegou aqui, sério, eu tô vendo que você está estudando para mestrado, que você não precisava, né? Como eu falei pro Maurício, doutor, não precisava estar fazendo doutorado. Cara, você tá com o contra-cheque popudão até, tá aí. Pô, pra que vai fazer isso? Cara, porque eu quero que o gabinete seja melhor, a minha sentença seja melhor, e eu sei que você quer isso. E você tá assim, eu quero ler essa dissertação e vai transformar em livro, né? Não deixe de transformar em livro, tenho certeza. Léo, eu fico sem graça com a tua elogio. Não, vai, não. Que, gente, eu tô suspeitando, porque nós fizemos uma prévia aqui, não nem deveria, tá? Porque eu não gosto de tirar a naturalidade, mas a gente fez uma prévia e ela falou tanta coisa aqui que eu tô achando. Agora eu já não sei se a gente conseguiu falar também dentro do episódio, mas você vai voltar para falar depois do livro publicado, tá? Mas assim, Bruna, como eu fico feliz, porque a gente cresceu junto, nós nos conhecemos. Eu era muito. Nossa, do que eu sou de lá para cá, não, é assim. Isso lá, sei lá. A Pia está com 11, eu conheci você antes disso até, né? Sim. Então foi tipo 13, 14 anos atrás. E como a gente cresceu, como fala a Betina, que é uma amigona minha, que você sabe, conhece, né? Quanto a gente cresceu, assim, o carinho que eu tenho. E eu vejo quanto você cresceu daí como mulher, que é mãe, né? Dos filhos, enfim, como esposa e como aqui, como profissional, como assim, nós dois crescemos muito. Sim. E que legal, eu me arrepio, sabe? Fico super feliz. Nossa, eu tô assim. É um dos momentos assim mais que me deixa muito mais feliz, tá? Assim, já valeu muito a pena. Agora a pergunta final, tá? Quer dizer, não sei, eu vou você me dá um tempinho pra eu ver se nas minhas perguntas aqui não faltou não. Aquilo que eu te falei de um episódio que não precisa falar qual é, você sabe que nós já falamos aqui, enfim. Mas imagine hipoteticamente que seu filho tem um grave dano, né? Caiu do parquinho lá, fez qualquer coisa, enfim, que acontece com todas as crianças. Eu caía dormindo, imagine só, caía destroncava, eu não sei como é que se chama hoje isso, né? No interior a gente chamava de destroncar. Sim. Não ia para médico, porque não tinha muito médico, se ia para um destroncador. Era um cara que era prático, né? E ele chegava lá e te tirava, nossa, não ia para chuchu. E era engraçado, porque eu caía do beliche, tirava e continuava dormindo. Hoje eu durmo 4 horas por dia, que loucura, né? Acho que eu dormi tanto naquela época que eu falo, não, agora você já dormiu demais, compensou. Mas a pergunta é, o pai está lá desesperado que o filho... porque o filho não pode dar o consentimento, tá? E vamos melhorar, não esse exemplo aqui, né? Porque o exemplo seria mais um exemplo, que duro, né? Vamos tentar assim, porque esse exemplo aqui não vai fechar. Vamos colocar um outro exemplo, não do desespero ali por conta de um acidente, né, ocorrido. Porque que nem o meu acidente lá, não tem muito o que pensar, tá? Agora, chegou lá, a criança tem que fazer uma cirurgia de desvio de septo, acho que é uma, né? Vai fazer o desvio de septo, né? Muito bem, desvio de septo. A criança tá lá, né? Filha, fica aí comportadinha que eu te dou um pirulito. Não sei a idade, né? E ela, tá bom, vou ganhar um pirulito. Vai fazer cirurgia, vai tomar... O pai vai ter que tomar aquela decisão, o pai ou a mãe, né? Enfim, né? O pai ou a mãe vai ter que tomar a decisão por ela, quem está ali no poder parental, né? Aí eu te pergunto, e se esse pai ou essa mãe, ou se os dois estão em estados emocionais de fragilidade, como é que fica esse consentimento? Agora nós estamos viajando, tá? Não interessa, acho que nenhum caso, porque a gente conversou antes, não sei se vai ter, mas como é que ficaria? Deixa eu tentar dar um exemplo. Eu tentei dar um exemplo, não deu certo, mas enfim, pensa num exemplo também. O que eu quero saber é, eu estou diante de uma informação que minha filha, que é o interessado, não pode dar o seu consentimento. O médico me deu uma informação que é de uma gravidade, de um medo de perder aquela criança, do medo de perder aquele ente querido, do medo de que isso se torne uma amputação, sei lá o quê, que eu não consigo também, sabe, eu fico em estado catatônico, né? Como é que eu resolvo isso? Né? Então, nunca tive nenhum caso. Não sei se me fiz entender. Nunca tive nenhum caso assim, nunca vi nenhum caso, pode ser que tenha ocorrido. Mas aí, por isso que é importante a gente ter critérios, né? A doutrina, ela existe para isso, para auxiliar o operador do direito. Claro, Então, assim, aí eu usaria talvez os critérios que o doutrinador português, o André Pereira Dias, ele indica, né? Então, assim, analisando o paciente concreto, é uma criança, é um desvio de septo para mim, é estético, tá? Vamos pensar alguma coisa mais séria que precisa fazer. Podemos usar o caso da minha filha mesmo. Minha filha, ela caiu, tinha 4 anos, ela caiu do parquinho, ela teve fratura exposta no braço. A gente chegou no médico achando que era só uma fratura,
Quando eles abriram, eles descobriram que tinha rompido a artéria com risco de amputação. Eu não queria falar, tá? Não, não tem problema. É que me surgiu, já lidei muito bem com isso. Mas é que é a gente estava importantíssimo. desesperado, tá? E aí você vê, a gente tinha condição de consentir. Eu sei porque eu convivi com vocês dois. Eu convivi com vocês dois. Sentir. Falar, não, eu não quero. Tinha. Por mais que eu estava... Eu acho assim, qualquer informação, qualquer diagnóstico abala você e te deixa vulnerável. Eu tinha capacidade de sentir. Não, você não vai fazer nada, eu quero ver outro médico. Isso eu tinha. Eu tinha maturidade, capacidade, competência para compreender e analisar e colocar na balança todos os riscos possíveis? Talvez não, tá? Talvez sim, talvez eu tivesse, mesmo assim eu teria consentido. O médico me informou absolutamente todos os riscos possíveis? Não. Eu sabendo que era uma cirurgia grave, existia um risco ínfimo, mas existia, né, um risco de morte. Qualquer cirurgia existe. E aí eu imagino que o operador de direito, ele vai analisar o caso concreto, o paciente. Então assim, o pai e a mãe são pessoas formadas, são pessoas do direito. São pessoas que podem fazer as perguntas. Era um caso de urgência, precisava fazer a cirurgia na hora. Que bom que foi feita a cirurgia, porque eles não sabiam que tinha rompido a artéria. Não tinha sido rompida a artéria. O que o médico sabia na hora? Fraturou. Ele sabia disso. O que ele me informou? Fraturou. Ele me informou errado? Não. Riscos de uma fratura. Ele me falou, olha, o maior risco é infecção porque a fratura foi exposta. Por isso que a gente tem que fazer logo. Então, pelo critério da necessidade, não precisava me informar tanto porque era muito necessário essa cirurgia. Tá? Aí, a hora que eles viram, eles colaram o osso e não estava dando pulsação, eles, não, alguma coisa está errada. Abriram tudo e viu que tinha rompido a artéria. O que aconteceu? Chamaram uma vascular e vieram me falar antes. Principalmente porque eu era uma criança. Olha, rompeu a artéria, a gente já tá com uma médica, ela vai... Tipo, não tinha opção, não vamos arrumar a artéria, né? Então, assim, eu entendo que no caso concreto, tudo que tinha sido que me foi informado da maneira correta. Mas eu, como operadora de direito, analisaria esses 4 requisitos. Riscos significativos em relação à necessidade, em relação à frequência, em relação ao comportamento do paciente e em relação à necessidade, frequência e à gravidade. Então, eu lembro que eu cheguei para a médica e perguntei, doutora, mas não tem risco de morte? E ela falou, não falamos sobre isso agora, mas com toda cirurgia tem. Né? Foi legal ouvir isso? Não, mas é óbvio, toda cirurgia tem. Toda cirurgia que envolve anestesia tem, né? Claro. Não necessariamente só anestesia, enfim, mas é importante eu saber. Então, acho que você tem que analisar o caso concreto. Pode o paciente ou falar assim, eu não estava em condições, aí o ônus da prova é dele. O que significa condições? Você está vulnerável pela situação? Todo mundo fica, né? Sim. Agora, que tipo de intervenção foi para eu verificar se o risco eu tinha que avisar mais ou menos? Era uma cirurgia que a necessidade era muito grande? Então, não tinha que ter avisado tanto. Ou esse consentimento prévio, eu não tinha que ter esperado tanto, sabe? Sim. Então, assim, é interessante que o consentimento informado, ele não veio só para permanecer e deixar bem claro esse direito à autodeterminação. Mas ele também... Os médicos também não têm que ter a preocupação de, ai meu Deus, agora eu não posso fazer mais nada, então vou sofrer ação judicial. Não, porque existem esses critérios que a doutrina dá. Tanto é que por isso que eu gostaria de só lembrar para a gente fechou com chave de ouro. Depois eu quero que se você, de novo, tá? Vai demorar para sair o livro, a dissertação, só citar de novo o autor para a gente deixar aqui, quem sabe colocar lá porque eu achei interessantíssimo, né? Nas referências para quem quiser aprofundar, vai lá aprofundar o estudo, compra livro, ver artigo, né? Mas para mim essa dificuldade do estado subjetivo, né? E às vezes o paciente não informa, que nós estamos lá no início falando, né? Você bebe? Não, só socialmente. Bebe 1 litrão por dia de velho barreira socialmente, porque os meus amigos também são bêbados, né? Socialmente, todo dia, né? Mas então social todo dia. Social todo dia. Aí, mas então, mas o senhor fuma? Não, só fumo 2 carteiras e tal, mas não era muito, né? Tem um amigo meu que fuma 4, então 2 não é nada, metade do que é dele, né? Enfim, a informação que é dada ou suprimida pelo paciente, né? É muito importante.
E depois, que é o que você foi importante, se eu não estou diante de estado de incapacidade intelectual, né, cognitiva, que aí tudo bem, mas se a pessoa, Bruna, juíza, Guilherme, professor universitário, advogado, estavam desesperados. Sim. Mas não dá para dizer que não tinham capacidade cognitiva, correto? Então, daí, assim, é muito interessante que você deu essa tua riqueza, esse teu exemplo pessoal, né? Eu não queria que você se expusesse, mas também não é problema nenhum, né? Parte da vida. Mas, enfim, porque você veja, você fez exatamente a experiência do caso concreto, né? Uma médica chegou, que era a devascularização, e eu me lembro muito bem na época, fui com a minha irmã conversando, né? E eu sabia do estado de segurança de vocês, de desespero também, né? Tem 2 filhas, eu e Kátia, temos as 2 filhas. Então, assim, mas esse estado, por mais emocional que esteja abalado, não quer dizer que se o médico passou as informações necessárias, segundo esses requisitos que eu acho muito interessante, que depois eu vou estudar, ele prestou a informação adequada. Né? Se o paciente não quis absorver, e às vezes eu digo, a Kátia fala, para finalizar, né, que enfim, é só a minha impressão, a Kátia fala muito disso, né, e eu concordo com ela. No início eu até não concordava tanto, mas realmente a gente cria algumas verdades, né? Então eu brigo muito com ela quando ela fala, o fulano praticou corrupção lá e tal. Eu falo, Kátia, é canalha, vagabundo. Daí ela fala, não, mas ele acha que ele está fazendo certo. Sim. Porque ele consegue melhorar a vida de não sei o quê. Kátia, isso é discurso psicopata e tal. Mas hoje eu concordo com ela, né? Assim, porque ele acha, no seu subjetivo, que ele tem aquele direito, que ele está fazendo bem, que ele está... Porque nós encontramos, eu digo, muletas mentais, né? Claro. Para sobreviver, inclusive, né? Claro. E assim, o que acontece quando um pai vem instalar o risco, que apesar de ele ter sido informado, se instaurou e que o médico não conseguiria controlar, porque era inerente àquele procedimento, aquele estado de desespero, mas por que autorizei? Será que eu não podia ter procurado outro? Então ele está querendo aqui, a culpa é minha, eu terceirizo, coloco em quem ele quiser. E aí o risco, né? Aí o risco também de uma demanda, porque, poxa, veja só, né? Médico, juiz, advogado, poxa, a gente sofrer processo judicial é um terror. Sofrer denúncia em corregedorismo, denúncia em OAB, é um terror. Então não pode ficar assim espalhando. Porque tem plano de saúde. Não, gente, tem uma vida humana ali inserida. Então, muito cuidado, né? Por isso que eu falo, bom advogado, honesto advogado, ele vai ser o prejuízo da causa, porque ele sabe dos reflexos negativos daquilo ali. Bruna, mais alguma coisa ou estamos assim? Acho que seguimos o teu roteiro aqui, né? Se não seguimos, você vai me ligar depois passar. Léo, faltou isso. Falei, então volta aqui pra gente fazer mais a segunda parte da gravação. Bruna, muito obrigado mais uma vez. Você sabe, eu acabei de falar aqui o quanto eu admiro, mas você é uma pessoa maravilhosa. Né? Obrigada, maravilhosa, você é uma ótima mãe, você é uma ótima esposa, você é uma juíza ponderadíssima, cada vez mais preparada. Assim, espero que nós tenhamos assim esses exemplos multiplicadores, não só no judiciário, tá? Mas na sociedade, tá? E nós, como nós temos, né, aqui umas duplinhas, né? A gente tem que tentar fazer com que eles sejam melhores do que nós, que é sempre o objetivo de qualquer pai, né? Mas que eles melhorem esse mundo pra gente, né? Mas eu fico muito feliz, tá? Obrigada. Muito feliz de você ter vindo e espero que todo mundo tenha gostado aqui também, tanto quanto eu gostei. Eu queria agradecer pelo convite, né? Eu sou só uma estudante, posso estar falando besteira. Imagina, nada. Estudo, mas não o suficiente, ainda não terminei a dissertação. E eu queria te falar que você também é uma honra para mim ser sua amiga. Eu admiro muito você. Fico muito feliz. Ó, gente, então, hoje pelo menos ela lembrou de eu dar água, porque os meus convidados têm vida, nem água eu dou. Eu falo, se a Kátia não arrumar, ferrou. Eu estou preparado com as câmeras, com tudo, né? Mas, Bruna, muito obrigado aí. Gente, se você gostou desse papo, enfim, se não gostou, porque não é da área, tá? Porque dá entender perfeitamente o assunto, é um assunto palpitante, estudem cada vez mais quem segue na área de responsabilidade médica, assim, se você gostou desse assunto aqui, coloca lá, parabeniza a Bruna, porque eu falo, assim, o meu prazer é que às vezes chega um direct, né, e eu falo, só que gente, o direct primeiro ponto, vem só pra mim, sim, não vai pro exterior, então o exterior não sabe, as outras pessoas não sabem que aquele conteúdo é bom, depois,
o algoritmo também não identifica. Nós estamos vivendo uma sociedade de algoritmos. Então, o Instagram só vai entregar aquilo que várias pessoas estão compartilhando, né? Ou estão comentando, que é os virais, infelizmente, né? E o YouTube também, algoritmo. Então, se você quer, comenta ali, fala, nossa, gostei do Dora Bruna, que legal, parabéns e tal. Faz parabéns, joinha, só um joinha já basta, né? Então, faz isso aí, comenta lá, manda pro direct, tudo bem. Se tiver uma dúvida, eu vou repassar a doutora Bruna, eu também. Ela é mais limitada, ela não pode responder, né? Porque é juíza. Eu posso dar meus pitacos. Mas assim, curta, compartilha, segue aí o canal, vejam esses outros podcasts que eu já falei, a doutora Bruna, inclusive, também assistiu aquele da procedimentos estéticos. Siga também o professor Guilherme, que é meu amigão, baita de um conteúdo assim, rico em detalhes, assim, para quem é aqui recém-formado, quem está fazendo OAB, vai ver muito conteúdo bom lá, né? E eu vou voltar daqui a pouco com mais um episódio aqui, que eu tenho certeza vai ser maravilhoso como esse da Bruna, tá bom? Senhores, muito obrigado pela participação, fiquem com Deus e até a próxima!